O melhoramento genético é um conjunto de técnicas de biologia molecular e embriologia utilizados em seres vivos, para aumentar a frequência de alelos desejáveis em indivíduos de uma população. Aumenta a eficiência produtiva dos seres vivos, utilizando as técnicas de seleção artificial e de cruzamento entre seres vivos da mesma espécie e raça. Agora vamos voltar um pouco no tempo e descobrir da onde surgiu o melhoramento genético. Muito mais recentemente, a ideia de melhoramento intencional aparece em publicação de 1513 de Alonso de Herrera, que menciona que no século I, a.C., os romanos teriam praticado métodos de seleção em plantas de autofecundação, tal como arroz ou trigo. No entanto, o melhoramento genético é muito recente enquanto ciência e sua origem remonta aos estudos realizados pelos contemporâneos Darwin e Mendel, no século XIX. O primeiro descrevendo as causas da variação e o segundo revelando o determinismo genético da variação observada. A teoria do melhoramento genético aparece em 1918 em artigo publicado por Fischer, que introduziu o termo variância e suas propriedades aditivas para explicar a variância fenotípica e definiu o fenótipo de uma determinada planta como sendo o somatório da variação genotípica e da variação ambiental. Os estratégicos testes de progênese de material genético em seleção, utilizados até hoje, foram um marco na evolução do melhoramento genético contemporâneo. No século XIX, os melhoristas John Lee Coulter e Patrick Sherriff foram os primeiros a utilizar as progênies de cereais para a criação de cultivares. O melhoramento genético foi iniciado no Brasil em 1903, com a introdução do gênero Eucalyptus por Navarro de Andrade para a produção de dormentes para estradas de ferro. Agora falarei sobre filmes e séries que contêm melhoramento genético. Os Borgs fazem melhorias genéticas implantando robôs em humanoides, por meio da assimilação, os transformando em seres cibernéticos, assim aumentando a força e inteligência deles. O Capitão América também é um exemplo de melhoramento genético, pois depois de receber o soro de super soldado, ele fica mais ágil e forte. Mas não é só apenas os filmes e séries que abordam isso. Os desenhos como Esquadrão Dino também é um exemplo. Nele, estudantes ao entrar em contato com uma substância na água ganham a capacidade de se transformar em dinos e ajudar a cidade contra um vilão, que quer transformar animais em dinos e acabar com a humanidade. Mas será que só os humanos conseguem fazer melhoramento genético? Os vírus são os seres mais bem-sucedidos deste planeta. Há cerca de 10 bilhões de vírus na Terra. Se colocássemos todos lado a lado, eles se estenderiam por 100 milhões de anos-luz, isto é, 500 vezes a largura da Via Láctea. Recentemente, os vírus tornaram-se ainda mais estranhos quando os cientistas encontraram um tipo completamente novo: os vírus gigantes, apelidados de megavírus. Eles quebraram recordes e colocaram em xeque muito do que sabíamos sobre sua natureza. Os megavírus vêm até com seus próprios parasitas, os virófagos. Isto é, vírus que caçam outros vírus, o que aparentemente não faz sentido algum. E desde que identificamos o primeiro deles em 2003, parece que esses gigantes estão em todos os lugares que olhamos. Nos oceanos, em caixas d'água, nas entranhas dos porcos e nas bocas dos humanos. E eles são muito estranhos. Os megavírus são engraçados, têm formas geométricas peludas ou parecem um pepino, muito maiores do que todos os vírus já conhecidos, o que explica como eles puderam se esconder por séculos. Os cientistas os viam nos microscópios e pensavam que eram bactérias. É como descobrir, de repente, que há patos do tamanho de elefantes por todo lado. A maioria dos megavírus encontrados até agora caça amebas e outros seres unicelulares. Quando eles encontram uma vítima, eles se conectam com ela e usam seus processos naturais para entrar na célula. Como todos os vírus, seu objetivo é se apropriar da infraestrutura das vítimas e procriar. Imagine um rato entrar na sua boca, usar suas entranhas, ossos e tecidos e criar uma fábrica de ratos. O megavírus descarrega suas proteínas de ataque e material genético e reorganiza a célula por dentro. Seus elementos estruturais, mecanismo de produção de proteínas e grandes quantidades de mitocôndrias para energia são alterados para se tornarem uma fábrica chamada de viroplasma.
Alguns megavírus até constroem uma membrana para protegê-los das defesas antivirais da célula. Ao terminar, o viroplasma começa a montar novos megavírus, usando o interior da vítima até que ele seja totalmente preenchido. Por fim, o invasor geralmente ordena que a célula se autodestrua e libera novos megavírus para procurar novas presas. Mas o que torna os megavírus especiais não é o seu modus operandi ou seu tamanho. É que eles são muito mais complexos do que imaginávamos ser possível para um vírus. As células humanas têm cerca de 20 mil genes. Uma bactéria regular tem alguns milhares de genes. O coronavírus tem cerca de 15. O HIV e o vírus da gripe em torno de 10. O número de genes por si só certamente não é tudo. O tomate, por exemplo, tem 35 mil genes. Porém, pensamos na vida como um sistema complexo. Então, aquilo que está abaixo de certa complexidade se aproxima mais de material morto do que de um organismo vivo. Mas os megavírus podem ter centenas ou mesmo milhares de genes, tornando tênue a linha que separa coisas vivas e mortas. E não é só a quantidade de genes que é especial, mas também o que eles fazem. Pensávamos que os genes virais eram instruções muito simples, apenas suficientes para burlar a defesa de suas vítimas e criar novos vírus. Mas muitos genes de megavírus são completamente únicos. Basicamente, são genes misteriosos. E ainda mais confuso. Uma enorme porção desses genes é realmente característica dos seres vivos. Genes que regulam a ingestão de nutrientes, a produção de energia, a captação de luz, a replicação ou são fundamentais para manter as células vivas. Estudos recentes sugeriram que alguns megavírus com genomas muito complexos podem ser capazes de manter um nível básico de metabolismo por conta própria, o que, se for verdade, abalará ainda mais o que pensávamos dos vírus. Ainda não sabemos nada com certeza, mas uma teoria sobre os genes dos megavírus é que eles podem alterar fundamentalmente a fisiologia e a evolução de suas vítimas, integrando seus próprios genomas e fundindo-se com eles em organismos quiméricos. Ou, ao contrário, podem levar com eles alguns genes dos hospedeiros e se transformarem. Por bilhões de anos, os megavírus podem ter coexistido e infectado células, exercendo uma influência invisível no desenvolvimento da vida. Não apenas como um parasita, mas empurrando a evolução em diferentes direções, misturando genes por todos os lados. O que nos leva a outra coisa única sobre eles: virófagos. Os vírus caçando megavírus. O conceito é incompreensível. É possível algo que pode estar morto caçar algo que pode estar morto também? Vamos olhar para um deles. O virófago Sputnik está caçando um megavírus chamado mamavírus, que por sua vez está caçando ameba. O Sputnik é um vírus minúsculo e minimalista que sequer tem os genes e ferramentas para se replicar. O que ele tem é a capacidade de sequestrar as fábricas de viroplasma dos mamavírus. Portanto, os virófagos precisam que suas vítimas, os megavírus, infectem primeiro a vítima deles, uma ameba, para então eles poderem parasitá-la. Um viroplasma de mamavírus infectado pelo Sputnik só pode produzir pouquíssimos megavírus novos, e entre estes, muitos são deformados e quebrados, incapazes de infectar outras células. Em vez disso, ele produz vários novos virófagos Sputnik. Outros virófagos são ainda mais sutis. Quando infectam o viroplasma, eles apenas integram seu código genético nos megavírus recém-produzidos, como agentes adormecidos. E da próxima vez que um desses megavírus infiltrados infectar com sucesso uma célula, ela produzirá virófagos ao invés de megavírus. Os megavírus não são completamente indefesos. Há alguns anos, o mundo ficou maravilhado quando os cientistas descobriram o sistema CRISPR, um sistema de defesa de bactérias contra vírus. Acontece que alguns megavírus têm um sistema que pode ser semelhante ao CRISPR, uma espécie de sistema imunológico dos megavírus contra virófagos. Por sua vez, os virófagos podem ser usados por células vivas como uma forma de defesa anti-megavírus. Alguns protistas foram encontrados integrando o código genético dos virófagos em seus genomas e os mantiveram. Quando os protistas eram infectados por megavírus, eles usavam o código genético para criar virófagos para controlar as fábricas de megavírus. No final, o protista ainda morreria pela infecção de megavírus, mas em vez de liberar megavírus para matar seus colegas, ele liberava virófagos para caçá-los. O que é incrível de tudo isso que contamos neste vídeo é que ainda estamos bem no início. Não se passaram nem 20 anos desde a descoberta dos megavírus e virófagos.
Há tanta coisa acontecendo no microverso, a vida não é um evento isolado, mas um jogo de ping-pong de trilhões de organismos e vírus. Então, quando você se sentir triste, como se não houvesse muita novidade para descobrir, pense nos megavírus e em todos os outros patos do tamanho de elefantes ao nosso redor, invisíveis, até olharmos mais de perto.